Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Maravilha. Abra suas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, do 11 ao 19. Muito obrigado. Deus abençoe. É com imensa alegria e muito nervosismo que eu venho aqui nesse púlpito a somar para poder pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu agradeço aqui a oportunidade riquíssima que o nosso pastor Cláudio Honório nos convidou. Está comigo minha esposa, Nicole Deodato. Agradeço também a nossa missionária, Elaine, por todo o carinho que a gente sempre é recebido aqui. Sabemos que a gente dá trabalho, mas a gente gosta de dar trabalho um pouquinho. Então, aqui também estão os nossos daletianos. Cadê? Todo mundo que é daletiano, me dá um sinal aí. No trevo, vocês dão um brado de vitória aí, tá? 1, 2, 3. Uhul! Nossos representantes aí, ó. Mais da metade aí tá podendo se matricular, hein? Aproveito para fazer aqui o merchan. Dia 13 de julho, começando aí uma nova turma para o Básico Teologia. Dá tempo de vocês se programarem aí, pessoal. Eu venho avisar aqui aos fiscais de pregador. Não adianta fazer avaliação aí, ó, que tópico eu tô, que sermão é. O ruim de você dar aula de homilética numa turma é isso, depois eles vão te cobrar. Mas não se importe com isso, aqui a gente dá lugar ao Espírito Santo. Já tive dias que eu fui pregar e não consegui concluir, que a glória desceu e eu falei, tá bom, não prego mais. E Deus fez o que Ele fez e ficou por isso mesmo. É a glória dele, de quem a gente depende. Se Ele não me usar, eu vou ter vindo aqui à toa e ainda vou fazer você perder o seu tempo. Mas que Ele me use para a glória dele. Você pode ficar de pé para a gente ler junto? Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Esta é a versão Almeida, revista e atualizada. A Ara. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Olha que coisa linda. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Senhor Deus, mais uma vez una a minha voz quando a tua igreja, Senhor, clamando, oraram por mim e a tua palavra já é renovadora. Oro pela tua igreja, Senhor, para que possa estar de coração aberto para receber uma porção do céu hoje. Que eles venham sair daqui hoje renovados e transbordando de unção, de azeite. Que venham estar alegres, Senhor, e com o coração mais gratos a Ti. Te glorifico, Senhor, antecipadamente pela sua manifestação, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Eu tenho um costume de, antes de pregar, perguntar quantos estão desejosos aqui hoje de ouvir a palavra de Deus aí. Dá um grito aí, então. Pô, coisa linda.
quase todo mundo. Aí fica mais fácil da gente pregar. Vamos lá. O Evangelho de Lucas, ele aqui na ordem canônica, que é a ordem dos livros que nós temos hoje, livros inspirados por Deus, temos aqui como ele terceiro lugar, e também provavelmente o terceiro a ser escrito na história no Novo Testamento dos evangelistas. Ele entra na galeria dos evangelhos sinóticos, que tem por finalidade uma sinoticidade para mostrar semelhança entre cada evangelho, eles, Mateus, Marcos e Lucas. João também é um evangelho, mas não entra como sinótico, porque ele tem uma estrutura completamente diferente dos outros três, que começam parecido, tem um desenvolvimento muito semelhante e sua conclusão também muito parecida entre eles, por isso esse termo usado como evangelho sinótico. Sendo Lucas, então, o maior escritor do Novo Testamento, não por tamanho de estatura, ou porque foi os mais belos escritos, não, mas sim por quantidade de palavras escritas. Ele escreve 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, aí conhecido como Teologia Lucana, ou o livro Lucas Atos, Lucas hífen Atos, para mostrar que ele que é o autor. No começo dos 2 livros, permita-me chamar o Evangelho de Lucas de livro, ele começa dedicando a Teófilo, que no grego, Theo, Deus, e Filós, amigo, amante. Então, ele pode ser chamado aqui como um simbolismo de alguém que ama a Deus e está querendo aprender, então Lucas dedica a esse homem. Ou também a sua nacionalidade, onde ele também tem um destino de falar com os gentios, os gentios gregos, mais especificamente, porque Lucas, ele é grego, na realidade, e ele não anda com Jesus, ele não vê tudo que ele escreveu de cara. Ele vai fazendo uma pesquisa e vai vendo com as testemunhas oculares e as testemunhas auriculares, que é de ouvir, alguém que ouviu algum testemunho de alguém que foi curado, mas não assistiu o testemunho, eles foram repassando, conhecido então como a tradição oral. E isso foi passando até que Lucas também se converte ao cristianismo, se torna um cristão e faz essas pesquisas ao ponto de registrar. Lucas, ele é o único que registra com mais detalhes as doenças da época, porque Lucas era um médico, é o que mais se preocupa em colocar os milagres miraculosos, os milagres acerca de doenças e enfermidades, que mais se preocupa em registrar. Por exemplo, ele é o único que diz que Jesus suou sangue no Getsêmani, porque a medicina explica isso melhor quando mostra que são corrupção das artérias, onde passa o sangue arterial, e aí dilatam, depois de muita e profunda agonia, quando Jesus está no Getsêmani orando, e aí vem e dilata, já venceu o coração, porque Jesus não podia morrer de infarto, não podia morrer de derrame cerebral, que é segundo órgão que o estresse e a agonia tenta vencer, derrubando o homem. E por terceiro, se não matar o coração, não matar no cérebro, aí as artérias começam a dilatar por causa de um estresse. Aí a medicina atual chama isso de hematoidrose. Hematoidrose é uma doença que o estresse e a profunda agonia vêm causar no indivíduo depois de muito estresse. Olha, Jesus também passou por isso. E olha que coisa linda, o doutor, um médico, está registrando aqui o que é de grande importância e relevância para o nosso tempo, para entender melhor o que Jesus veio fazer na terra e Lucas apresentar. Ele tem uma missão de apresentar aqui Jesus como Filho do Homem. É o evangelista que mais se preocupa em mostrar a plenitude humana de Jesus, mostrando que Jesus era plenamente homem, assim como ele também era plenamente Deus. Ele vem mostrando mais das características humanas que Jesus tinha.
Coisa linda é entender sobre esse escritor e sobre o seu evangelho, o seu apanhado, porque dessa maneira você entende melhor o contexto em que nós lemos aqui. Vejamos que o texto que nós lemos, nenhum outro evangelista fala, que é a cura dos 10 leprosos. E no capítulo 17, ele começa dizendo sobre algumas advertências que ele chama a atenção daqueles que estão andando com ele, sendo treinados, estão num discipulado intensivo. Eles estão aqui, então, aprendendo, dizendo, cuidado, para não causarem polêmicas, nem tropeços, nem escândalos com estes pequeninos. Ele está dizendo que esses pequeninos podem ser entendidos pelos neófitos. Quem são os neófitos? Aqueles novos convertidos ao cristianismo. Ele fala para a liderança da igreja, a futura liderança que está em treinamento, está estudando aos pés de Jesus, caminhando com ele. Então ele está falando assim, cuidado para não escandalizar essa galera nova aí que está chegando, cuidado para não deixar eles tropeçarem por causa de um erro gravíssimo de vocês enquanto líderes. E ele vai dizendo mais ainda, cautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E aí dentro dessa cultura dos judeus, eles mostram que tinha que perdoar 7 vezes. Poderia ser entendido e mal interpretado quando diz que se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes durante uma vida, eu poderia então perdoar, mas na 8ª ele ia se ver comigo. Dente por dente, olho por olho. Já dizia a lei mosaica, que era assim escrito em Levítico. Nós vemos então que Jesus vem ratificando, dizendo que é 7 vezes no dia. Então imagina só, Luan, 7 vezes seu irmão te faz, erra com você, você tem que perdoar 7 vezes. Não dá para ficar contando, porque na 3ª vez você já quer puxar a orelha do teu irmão, quer desfazer a amizade com esse camarada. Mas só que Jesus está dizendo aqui de uma plenitude perfeita, onde ele está ensinando que nós devemos, quando vê alguém errar conosco, nós devemos então repreender essa pessoa. Não há erro, porque Jesus não está ensinando a gente a ser bobo, crente bobo. Ele está nos ensinando a ter postura. Ter perdão, sim, porque tem consequência boa. Mas ele também está ensinando que você deve repreender. Um irmão então erra comigo, eu vou repreendo ele. Se ele tiver arrependimento, aí logo eu venho e perdoo. Então são 4 etapas. O erro comigo, a minha repreensão, o arrependimento, portanto o perdão. Anotou? Depois que você entende isso, você consegue caminhar novamente com essa pessoa. Mas a repreensão não é vir martelando. Já viu quando os antigos iam corrigir seus filhos, e eles falavam 10 vezes a mesma coisa. Aí batia, dava uma chineladinha, aí falava, você apanhou por causa disso, porque você fez isso, falando a mesma coisa toda hora. Isso aí, alguns dizem aí que é prelúdio de quem está envelhecendo. Começa a ser repetitivo demais, dar um sermão e falar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes a mesma coisa. Alguns já estão dizendo que essa pessoa está envelhecendo, né? Está sendo muito repetitivo, porque ele quer ser enfático, ele não consegue falar uma vez só. Você apanhou por causa disso e disso. E deixar a pessoa ali refletir. Vê uma repreensão de pais com seus filhos, mas aqui também Jesus já está ensinando a repreender um irmão que pecou contra mim, me instigando a perdoá-lo, independente de quantas vezes ele errar. E ele já mostra aqui, já reparto com vocês, vê se você não é assim com Deus. Quantas vezes você erra no dia? E quantas vezes você precisa de perdão? O perdão de Deus tem limite? O perdão de Deus é ilimitado, ele consegue te perdoar. Claro que se você não fizer por onde merecer, porque tem gente que peca e já está se acostumando com aquele pecado, só mais uma vez e vai ficando por isso mesmo. Aí vem a repreensão do céu. Aí você vem e se arrepende. Logo você recebe também um perdão de Deus. Então você aprende na sua vida prática e bote isso em prática com seu irmão também. Olha Jesus já falando com algumas vidas aqui que precisam aprender a perdoar.
O perdão precisa ser liberado. E aí, quando ele está falando isso, os discípulos entendem e falam com ele: Senhor, se para eu ficar assim, perdoando meu irmão, várias e várias vezes, cometendo erros comigo, eu preciso que o Senhor aumente a nossa fé. Aí ele fala: aumente a nossa fé. Aí Jesus responde, versículo 6: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Alguns tradutores traduziram do tamanho de grão de mostarda nesse Lucas 17, mas está errado. No grego, o que mais se aproxima dos originais, nós vemos essa versão aqui, está mais próxima, quando fala que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Não está dizendo que tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. No outro evangelho, já em Mateus 18, ele vem dizendo que é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes das hortaliças, que era naquela época reconhecido. Nós vemos que hoje em dia, pela biologia, já nem é considerado mais a menor semente. Jesus sabia disso, Criador dos céus e da terra, mas aquela cultura não sabia. Então Jesus trabalha com o conhecimento da cultura. Então ele fala assim, ó, olhai para a semente de mostarda, como que ela é? Uma vez que ela é plantada, mesmo sendo a menor, se torna a maior das hortaliças. Aleluia. Chegando a 3 metros de altura. Aí Jesus, em Lucas, registra dizendo que se você tiveres uma fé como um grão de mostarda, direis a amoreira. Essa amoreira aqui é aquela de amora preta, que tem uma raiz muito poderosa mesmo, que chega a viver uma amoreira até 600 anos. Para viver 600 anos tem que ter uma raiz muito fértil, muito profunda. Então Jesus está fazendo um desafio. Olha que legal quando você estuda o texto e aprende o que Jesus está ensinando de verdade. Ele fala, se você tem fé, ele não está falando de tamanho. Jesus está dizendo, ou você tem fé como um grão de mostarda, ou você não tem fé. Aí quando você tem a fé, basta ser como o grão, a semente de mostarda, e aí você já vai poder dizer a este monte, saia daqui e vai acolá. Amoreira, saia daí, você será arrancada. Porque o que diferencia para você receber o milagre, a sua salvação, que é o maior milagre, a maior promessa do cristianismo, você depende de ter fé. Então, para eu perdoar, Jesus está falando aqui de uma fé impossível. Os apóstolos estão entendendo isso e fala logo em seguida, Senhor, então, aumente a minha fé. Jesus toda hora aqui nos evangelistas está dizendo, homens de pequena fé, dizendo que eles não tinham fé. Essa é a realidade. Que uma vez que eles tivessem fé, Pedro poderia ter andado muito mais tempo andando sobre o mar e não precisaria ele ter afundado, por causa da fé, na ordem que Jesus dá a ele. E muito mais outros milagres que eles poderiam ter realizado no período em que Jesus está vivenciando, porque eles estão aprendendo a ter fé, ou tinha ou não tinha. Irmãos, aqui eu vou abrir um parênteses, não estava nem planejado nessa introdução para falar. Você já reparou que os discípulos apanham muito durante o ministério de Jesus? Eles fazem tudo errado, o tempo todo estão fazendo errado. Eles não acertam. É exatamente como comigo e assim com você também. Eu nunca vi um pregador subir no púlpito e de primeira arrebentar, irmão. Eu nunca vi um ministro de louvor chegar aqui, primeira vez. Já viu, Bia? Ficou tímida? Eu nunca vi um pastor novato, no seu primeiro ano, já ser topíssimo. Ele vai errar muito para aprender com os erros dele, para crescer e ser um super pastor, um grande pastor. Porque o ministério é assim, a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Existe algo que nós chamamos aqui na nossa geração de simulado. Jesus faz simulado com aqueles discípulos. Ele faz isso com a gente. Quem aqui tem habilitação e carteira, no período de autoescola,
eles fizeram um simulado. E todo mundo toma uma coça no simulado. Erra tudo. Mas por quê? Aquilo é bom para você sair do simulado dizendo assim, eu preciso estudar. Senão eu vou errar coração. No dia da prova erra, mesmo tendo estudado. O simulado faz você ficar craque, Marcela, onde você estava com maior deficiência. Então você já sabe onde você está bem, mas a maior parte você está mal. Quem vai fazer prova de concurso tem que fazer simulado, porque vai ver onde está o tendão de Aquiles dele, para ele consertar os erros. Jesus faz isso com os discípulos, faz isso com o apóstolo Paulo também. Toma uma coça primeiro, antes de começar a crescer e ser usado com força. Você está num processo de simulado, é por isso que você erra. Jesus está te capacitando, Ele está te ensinando. Aleluia. Porque tem um ministério grande para você. Você que estava desistindo, eu quero profetizar já agora, em nome de Jesus. Já estava achando que não tinha mais unção na sua vida, porque ninguém te chamou, ninguém te convidou mais, porque ninguém está olhando para você. Ei, Jesus está te vendo. Ele te colocou em silêncio um pouquinho de tempo, porque tem um ministério aí para fluir na sua vida. Só quem crê nessa palavra profética aí, irmãos, recebe então. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem ou não tem fé? É isso que ele está dizendo aqui. Fé sem limite, até para perdoar infinitamente. Jesus apresenta logo em seguida o servo inútil, dizendo que o Senhor terá de agradecer ao servo. Ele chega à mesa, espera depois de ter servido o dia inteiro o servo. Qual servo vai, antes dele comer, mandar o seu servo comer? Gente, a gente não tem que falar de seletista hoje. Pessoas que têm carteira assinada. Na época era diferente. Como funcionava a escravidão e a servidão era diferente de hoje. Eles serviam por algo em troca, proteção, comida para a família. Eles trabalhavam quase que 24 horas por dia servindo. Só que tinha um acordo entre o Senhor e o servo. Eles olhavam para o seu Senhor e pediam ao Senhor. E falavam, ó Senhor, eu quero isso, e isso ficava combinado. Mas tudo que o servo fizesse ali, estava dentro do combinado. E se no final do dia o Senhor não agradecesse, ele entendia o quê? Que não havia necessidade. Jesus está falando isso, embora o próprio Jesus nos convida a sentar à mesa, porque ele se considera servo. O próprio Jesus veio dizendo que veio para servir, não para ser servido. Então, enquanto servo e poder da mesa, ele também convidava os seus co-servos, aqueles que estavam servindo com ele. Jesus ensina isso, mas ele faz um alerta para mostrar que na época um senhor jamais, antes de comer e de beber, mandaria o seu servo sentar à mesa para comer, ou antes, ou com ele, durante sua refeição. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Se você faz um montão de coisa e acha que está fazendo certo ou que está fazendo mais do que obrigação, você não está fazendo mais do que isso. Você está fazendo o que lhe foi ordenado. E no fim de tudo você ainda poderá dizer, sou servo inútil. Jesus está ensinando aqui um princípio para fazer algo além do que foi ordenado. Em Lucas 22, ele mostra isso, que o servo, que ele está pronto para receber o seu senhor chegar, ele fica em alerta, esperando para ver se tem algo a mais para fazer. E ainda que o seu senhor não peça, ele vai servir para mostrar o que? Proatividade. Se você é patrão e está ouvindo essa palavra aqui, você tem um carinho especial pelo empregado, que mais faz além do que ele foi pago para fazer. E se você é empregado, você pode observar que o teu chefe tem um carinho maior por você, porque você faz além do que lhe foi ordenado. E isso atrai o coração do seu chefe e do seu senhor, porque você não é considerado servo inútil. Olha que coisa forte. Então, porventura, deveria o Senhor agradecer o servo inútil? Não, porque foi tudo combinado antes, e o combinado não sai caro. Isso que Jesus está dizendo aqui.
quando entramos aqui no versículo 11, dizendo que Jesus está indo para Jerusalém, e aí ele passa na divisa de Samaria e Galileia, que são os dois maiores estados de Israel. Ele não está nem num e nem no outro estado, ele passa na divisa entre eles. Quando ele chega perto de uma aldeia, e chegam a próximo dele 10 leprosos. Esses leprosos tiveram que sair do meio das suas famílias e se isolarem. E eles tinham um local ali no meio do caminho onde não tinham muitos moradores, mas eles podiam comer frutas e buscar por água também, porque senão eles poderiam contaminar a multidão. Agora imagine essas pessoas que estão ali isoladas da sociedade, com uma doença, com uma incapacidade de circular. Eles estão lá, mas antes deles irem para lá, pelo menos um eu garanto a vocês, que já tinham ouvido falar de Jesus. E quando eles chegam nesse leprosário, eles chegam lá e começam a conversar. Quem sabe um dia, esse Jesus que cura o leproso pode passar por aqui. Nós vemos isso em Lucas capítulo 5, que Jesus também cura um leproso. E aí a fama de Jesus pode passar por todo Israel e no mundo da época. E aqueles leprosos estão lá quem sabe, numa expectativa de que se Jesus passasse ali por perto, eles poderiam então pedir um socorro a ele, e um compadecimento. E olha o que o versículo 13 diz, para abrir aqui o primeiro tópico: o clamor. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Irmãos, nesse primeiro momento aqui eu reparto com você, dizendo o tema dessa mensagem, dizendo: a gratidão traz recompensas. Aleluia. Você pode repetir comigo? A gratidão traz recompensas. Você pode falar sozinho de novo? 1, 2, 3. Para você não esquecer, enraizar. Você vai sair daqui hoje mais grato. Antes de você agradecer, você tem que entender que um método, são 5 tópicos apenas para falar com vocês. O primeiro é o clamor, o segundo a obediência, o terceiro o milagre, o quarto vem, então, a bênção o quarto, o valor da gratidão, e o quinto, a bênção da salvação. Vejamos, irmãos, então, o clamor, quando eles chamam por Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Jesus sabe do que você precisa, só que ele também quer ouvir o seu clamor. Ele olha para Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele está olhando para um cego, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele é o que eu torne a ver. Então vai, tua vista vai se tornar você vai voltar a ver. Ele quer que você clame: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eles gritam: Senhor, mestre, Jesus, compadeça-te de nós. Ele está ouvindo, está pronto para ouvir o que você precisa dele hoje, irmão. Jesus tinha uma fama, por isso os leprosos ficaram sabendo disso e eles se aproveitam da situação. Nós vemos na Bíblia inteira mostrando alguns leprosos, entre eles os mais famosos, Jó, que algumas versões falam que eram tumores, outras falam doença de chagas, outras falam leprosos. Era uma doença terrível que ele teve que pegar caco para poder se coçar, e outros dizem que era para raspar, ao ponto de rasgar a pele, porque estava numa doença terrível. E foi colocando essa doença nele, mas onde ele foi parar? Depois ele venceu dizendo que no saí do ventre de minha mãe e é no que voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Naamã também, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, teve lepra e foi até o profeta. Ele ouve a notícia no seu palácio e pede permissão ao rei da Síria. Leva 350 quilos de prata, irmão, e 72 quilos de ouro. Pensa quanto dinheiro ele está levando. E 10 roupas de puro fino, chique, para dar para esse profeta. Quando ele chega lá, o profeta nem recebe ele. Diz: vá lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Se banha, se lava, porque tu ficarás limpo. E a Bíblia fala que ele era um varão valoroso, porém leproso. Tem gente que está, irmãos,
na mídia aí, está crente que está abafando, mas está doente. Tem lepra, precisa de se isolar. O Antigo Testamento o tempo todo narra isso, dizendo que quem está leproso deve sair, assim como Jó teve que sair também da cidade. Mas eles receberam a cura dos céus e foram curados tanto fisicamente como também espiritualmente. Aleluia. Você pode ter entrado aqui hoje leproso, com uma doença, algo que te impede. Jesus já está falando. De repente você precisa perdoar o seu esposo. Já foi há tanto tempo, irmã. De repente você precisa perdoar o seu filho, alguém que te feriu. De repente você está fazendo algo que está defraudando alguém. Jesus está falando com você hoje. Você está leproso, mas se você clamar e pedir perdão, Ele está pronto para te ouvir, e Ele pode te curar nesta hora. Aleluia, aleluia. Quem tem lepra precisa de clamar. Jeremias 33:3 diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Isso é uma palavra para quem não é cristão. Você que está visitando a igreja pela primeira vez, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, essa palavra é para você. Clame hoje, porque Ele tem cura para você. Ele quer te deixar purificado. Ele quer te limpar hoje, sair limpinho, com a pele limpinha, igual de bebê. Assim como Naamã teve que mergulhar lá no Rio Jordão, na água barrenta. Ele diz: tem outros rios com água limpinha, por que vou eu para o Jordão? É porque o Jordão tem um algo lindo, irmão. A palavra Jordão significa aquele que desce. É um rio que está sempre descendo. É água barrenta. É onde tem sal mineral. É onde tem minério, irmãos. É onde você tem contato com o pó e o barro, da onde você veio e para onde vai voltar, para mostrar o tamanho que você tem, o quanto você é pequenino. Você não é nada. Pode ter conta gorda, pode ter uma saúde extraordinária. Jesus está dizendo para você: se você estiver leproso, estou todo arrepiado, Ele quer te curar, mas você precisa descer e se converter ao cristianismo, porque é esse o Deus que eu vim pregar hoje. Quem recebe essa palavra aí, irmãos? Aleluia. E você que é crente, Mateus 6 para você: entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Clama. Estou arrepiado, não sei porquê, mas é uma presença aqui forte que eu estou sentindo, irmão. Vai para o teu quarto e clama, porque Ele está anotando todo o seu clamor. Tem que clamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer ter intimidade sem clamar, não vai ganhar nada. Vai continuar doente, vai continuar desempregado, vai continuar com o marido afastado do caminho do Senhor, vai continuar passando prova. Mas se você clamar hoje, quem sabe Ele grita tua senha hoje e você é curado em nome de Jesus. Aleluia. Jesus fala com eles, segundo tópico, obediência. Jesus fala com eles assim, ó: vai até os sacerdotes. Isso aqui é cultural. Para você brasileiro que não sabia que o leproso tinha que ir no sacerdote, que fazia algo de higiene, eles que avaliavam, eram quase que os médicos da época, avaliavam se eles liberassem, eles tinham que fazer um sacrifício para poder liberar. E isso está em Levítico 13, também no 14, para os ex-leprosos, quando ficavam purificados antes de voltar para a sociedade, tinham que pôr um sacrifício. E eles que avaliavam, se eles vissem alguma coisa de estranho, eles não liberavam. Tinha que passar pelos sacerdotes. Jesus, conhecedor da lei judaica, Jesus fala com eles: ide até eles. Jesus não curou os leprosos, só manda eles irem até os sacerdotes. Os leprosos pensam: calma aí, eu sei quem é que está falando. Parece até o centurião: segundo a tua palavra, eu irei. Eles acreditam, tomam posse da palavra que Jesus dá e vão caminhando. Aí diz a Bíblia: caminhando eles foram curados. Você acha que vai ganhar a vitória no início da caminhada? É no caminho, é galgando,
caminhando, que o teu milagre vem. Darlan, eu não recebi o milagre, eu não posso andar, não posso sair daqui. Irmão, Jesus mandou você sair, levanta-te e vai até o sacerdote. Eles entendem que para ir ao sacerdote eles têm que estar curados. E eles estão caminhando assim, ó. Eu estou doente, mas ele mandou, eu vou. Vamos lá. Eles acreditam na palavra. E eu vim como profeta hoje te lembrar, se você acreditar e obedecer, você vai receber o milagre que você está esperando. Aleluia. Uma mulher estava em casa orando, Senhor, eu estou sem comida aqui, Senhor. O que eu posso fazer? Me ajuda. Aí Jesus falou com ela assim, vai até o mercado. Aí ela enche o primeiro carrinho. Jesus fala, enche o segundo. E ela enche o segundo, vai até o caixa. E ela está passando lá. E ela não tinha o dinheiro, não sabia o que fazer. E quando ela está lá passando, o diabo veio. E falou com ela assim, ó, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Como é que você vai pagar isso daí? E aquela mulher simplesmente obedeceu. Ela pegou o cartão, passou e as compras foram aprovadas. Porque ela obedeceu. Não é fácil obedecer quando algo é louco. Quando há algo que é sobrenatural. Você crê num Deus que abriu o mar vermelho? Diz amém. Você crê num Deus que abriu o Rio Jordão 3 vezes? Diz amém. Você crê num Deus que morreu e ressuscitou? Diz amém. Por que você não crê em coisas pequenas como essa, irmão? Jesus está falando com você um tempão. Sai da tua área de conforto. Eu vim com uma palavra aqui para te confrontar. Você está confortável demais. Por isso não sai da mesmice. Por isso que não é promovido no trabalho. Por isso que não é promovido no ministério. Por isso que você não cresce, irmãos. Porque não está obedecendo o que Ele já te ordenou. Vim aqui como profeta explicar para você. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Assim como eu contei aqui da parábola do servo inútil. Não fazer aquilo que foi ordenado, porque isso está no combinado. Comece a fazer além do que foi pedido a você. Se você quer o extraordinário de Deus, então faça o extraordinário para Ele. O ordinário é aquilo que está na ordem, já está acostumado para fazer. O extraordinário vai além daquilo que você pode fazer. Darlan, eu consigo jejuar uma vez por semestre. Começa a jejuar todo mês. Darlan, eu jejuo todo mês. Então começa a jejuar toda semana. Vai aumentando a sua graduação com Deus. A sua intimidade alcança um nível superior quando você sai também do raso. A gente vê muito isso dentro de sala de aula. Tem coisas que a gente fala rasinho, aí daqui a pouco vai mergulhando um pouco mais profundo, porque está vendo a evolução e o crescimento e o amadurecimento do aluno. A gente vê isso. Então, imagine com Deus. Eu sou um ser humano mortal. Imagine com Deus quando você tem comunhão com Ele. Se você quer crescer, então faça por onde. Primeiro você tem que ter, para depois você ser. Pedro e João na Porta Formosa diz para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É você ter, depois você vai ser. Você primeiro vai ter o chamado pastoral, depois vai ser pastor. Primeiro vai ter a chamada missionária, para depois ser missionária. E vai fazendo o trabalho bem antes. Davi já liderava o reino bem antes de ser conceituado rei. E assim na graduação com o Senhor Jesus. Terceiro, depois que você clama, primeiro lugar. Segundo, você obedece, você recebe o milagre. Jesus cura os leprosos no caminho para a ida aos sacerdotes. Aí um percebe que foi curado e decide voltar para agradecer. E quem era ele? O samaritano. Um estrangeiro. Onde espanta Jesus e os discípulos. Porque o que eles menos esperavam é que o samaritano
voltasse para agradecer. O que melhor explica isso é João capítulo 4, que diz que os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Jesus, sendo um bom judeu, ele está ali, acaba de curar, e aquele homem volta para agradecer. Olha o que ocorre. E nós vemos também a parábola do bom samaritano, também registrada em Lucas capítulo 10, que mostra quem é o próximo. Um doutor da lei chega em Jesus e fala com ele: Jesus, quem é? Me diz o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus. Ele diz: o que você lê, já que você é um mestre da lei, o que você entende da lei? O que a lei diz? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus: então vai e faça isso. Aí ele pergunta, querendo se explicar mais com Jesus, ele pergunta: Jesus, então quem é o meu próximo? Aí Jesus vai e propõe uma parábola, dizendo que um homem no caminho foi roubado e apanhou, e aí veio um sacerdote, depois veio um levita e passou de largo, e vendo um samaritano, cuidou daquele homem, depois levou na hospedagem, disse que o que tivesse de gasto ele pagaria, e no final Jesus faz a pergunta de forma diferente. O mestre da lei pergunta a ele: quem é o meu próximo? Mas Jesus pergunta a ele assim: quem é o próximo do homem que apanhou? Aí ele diz: o bom samaritano. Aí ele: então vai e faça igual. Jesus dizendo assim, não cuide, não pense que você tem que olhar para o próximo para ver, porque quando você olha para o próximo você vê defeito, então você acaba não cuidando dele. Mas quando você se coloca como o próximo, aí você vê os defeitos e os erros e começa a se corrigir. Olha que forte. Aí você trata a cuidar das outras vidas, e aí começa a amar o teu próximo, porque você está sendo o próximo. É isso que Jesus ensina. Tudo isso com os samaritanos, e também ensina para aquela mulher samaritana no poço. É isso que os samaritanos vêm mostrando para nós. Parece que é a igreja, porque estão mostrando aqui dos estrangeiros, aqueles que não se davam, porque Jesus não prega só para os judeus, ele prega para todas as nações e todas as gerações. E ele está dando aqui um início desse ministério que vai se prolongar por longos anos. Mais de 2000 anos depois estamos falando dele aqui. Porque ele está vivo em nossos corações, em nossa vida, e está tudo registrado. Irmãos, quando nós clamamos e obedecemos ao Senhor, aí então o milagre vem. Eu não vim aqui pregar para você que estava leproso ou de repente doente espiritualmente, estava triste, desistindo de tudo. Mas Jesus está te lembrando hoje que há milagre e há esperança para você. Ele quer liberar o milagre para você, irmãos. Você precisa fazer a sua parte. Só então o milagre de Deus vem. Quando o milagre alcança aqueles homens, um apenas volta para agradecer, que é o samaritano. E aí então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Todos os comentaristas que eu li dizem que não podemos afirmar que eles são ingratos, mas a palavra que mais se apropria para os 9 aqui é ingratidão. Irmãos, quem é bom em matemática sabe que 9 dentro de 10, estamos falando de 90%. O que equivale, se tivesse 100 leprosos, seriam 90 ingratos. Só 10 seriam ingratos. A 1000 pessoas seriam, então, 900 pessoas ingratas. Aqui há uma matemática para provar que tem muita gente que está aqui hoje, que está sendo ingrato por tudo que tem. Por coisas que vai receber, não consegue ser grato antecipadamente. A gratidão traz recompensas, irmãos. Traz coisas maiores do que você merece, porque você não merece nada se for botar na ponta do lápis. E quando você não é grato, você fecha portas. Eu li num livro As 7 Chaves do Favor, de Mike Murdock. Um livro finito, leio num dia. Uma das chaves, ele fala que a chave para você não fechar a porta do favor, você tem que ser grato. Você precisa ser mais grato à sua esposa, quando ela faz uma comida gostosa. Você precisa ser grato ao seu filho quando ele lava a louça para você. Você precisa ser grato ao seu marido quando ele traz um amendoim para você, irmã.
Você precisa ser grato ao patrão quando te dá uma moral lá. Você precisa ser grato ao seu empregado quando ele também faz a mais do que deveria. Você precisa ser grato ao seu pastor, que às vezes nem dorme para orar por você, perdendo sono porque você deu um problemaço para ele. Você precisa ser mais grato à missionária Elaine. Você precisa ser mais grato ao seu líder de departamento. Você, ministro de louvor, precisa ser mais grato aos músicos que se esforçaram para tocar ali 10 horas de treinamento. Você, músico, precisa ser grato ao ministro que escolheu uma boa música, que se preparou, que orou, que buscou. Você precisa aprender a ser grato. Se eu te faço um favor e você não sabe agradecer, eu nunca mais quero fazer um favor para você, porque parece que é bobo, mas a gente muitas vezes faz favor só por causa dessa pequena recompensa, a gratidão de alguém. Muitas vezes temos que aprender a ser gratos com ação. Nem sempre somente palavras vai servir. Como você vir com muito dinheiro no bolso, chegar num culto desse, ser grato a Deus somente com palavras. Você pode ser grato com sua oferta e com seu dízimo. Você pode ser grato a alguém com um serviço, com um presente. Você pode fazer algo para agradecer. Quando você volta para agradecer, você deixa a chave do favor aberta. Se você precisar daquela pessoa novamente, ela vai te servir, porque você foi grato àquela pessoa. Deixe sua esposa feliz, irmão, quando você agradece pela comida maravilhosa que fez. Parece bobo, mas você alegra demais ela. Eu estou pregando aqui para uma geração que, se eu for afirmar matematicamente dentro dessa palavra aqui, seria 90% dos que me ouvem agora são ingratos. Não sabem agradecer ao professor pelo conhecimento que ele se esforçou para passar. Minha turma aqui foi grata a mim mês passado, ou foi retrasado, acho que foi retrasado. Trouxeram um bolo de chocolate com morango, irmão. Que a gratidão maior que essa? Eu falo para eles, dia de prova, traz um bolo de chocolate e com morango, que isso aplaca a fúria dos deuses. As oferendas. Eu falo isso para eles. Isso não é heresia não, tá, irmão? É só uma brincadeira. Isso é uma forma de ser grato. Eu tento ser grato quando eu vejo que o aluno está se esforçando, eu faço uma pergunta, ele enfrenta a vergonha, ele enfrenta todo mundo e responde, como é que eu faço? Dá um pirulito, irmão. Sendo grato é um gesto tão simples. Comprar um pirulito para dar para um aluno, porque está se esforçando, está buscando conhecimento. Gestos nobres como esse deixam a porta do favor aberta. O valor da gratidão não tem preço. Aleluia. Jesus ensina a gente que antes dele fazer alguns milagres, ele dava graça. Olha o que ele faz com os 5 pães e os 2 peixes. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, eleva para o céu e ele ora: Pai, graças te dou. Parece loucura, ele com 5 pães e 2 peixes agradecendo para alimentar 5.000 homens. Que se a gente colocar uma mulher para cada homem e um filho para cada casal, dariam 15.000 pessoas no mínimo, com 5 pães e 2 peixes. E ele está agradecendo antes de receber o milagre, antes de fazer o milagre. Seja grato ao Senhor por aquilo que você nem recebeu. Dê um culto de ação de graça antes de receber aquela grande conquista. Aprende a valorizar a gratidão a Deus. Ele te deu saúde, irmão. Levanta, sacode a poeira, tira o blazer e fala: Senhor, hoje eu vou à luta, porque eu sei que hoje eu conquisto aquilo que está preparado para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. E depois ele agradece antes do milagre. Depois que o milagre acontece, ainda sobram 12 cestos. Quando você é grato ao Senhor, quando o milagre vem, o milagre não abençoa só você, abençoa sua família inteira, abençoa seus vizinhos, abençoa sua igreja, abençoa uma cidade inteira. Quando você sabe a porta da gratidão. Seja mais grato, a gratidão traz recompensa. Aleluia.
Aleluia. Quinto, a bênção da salvação. Olha o que Jesus fala com esse homem. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando aprendemos que aquele homem, ele recebe a cura, indo para os sacerdotes, aí ele volta para agradecer. Esse homem não recebeu somente a cura física, porque muitos aqui hoje podem sair daqui pela palavra profética com sua pele limpinha, sem lepra nenhum, coração limpo, porque a palavra mexeu com ele. Mas isso pode ser passageiro. O que Jesus está oferecendo para esse aqui que é grato, Jesus está oferecendo algo que não é passageiro, aponta para a eternidade. E quando ele vê aquela grande gratidão, Jesus fala: a tua fé te curou, mas ela também te salvou. Aleluia. Oh meu Deus. A palavra salvação no grego aparece várias vezes aqui, dizendo a palavra soter. Soter, por isso que surge a palavra soteriologia, que é o estudo da salvação. Existe uma matéria dentro da teologia para estudar acerca da salvação. A palavra soter é uma palavra grega. Aqui em Lucas, no capítulo 17, versículo 19, não aparece soter. Pelo contrário, aparece a palavra sosoken, que é diferente de soter. A palavra sosoken tem um significado de limpeza completa. Algo que aponta para a eternidade. Ficou melhor traduzido quando mostra aqui que significa salvação também. Quando ele pega um termo para expressar uma cura completa, onde ele é curado por fora, mas também ele é curado por dentro. Não tem lepra fora e não tem lepra mais dentro. Ele é curado e ele recebe a salvação. Algo que é mais precioso que o ouro, mais apurado do que qualquer prata junto, colada. Pode ser maior do que qualquer terreno que possa ser dado, maior do que qualquer fama que possa alcançar um homem. É a salvação deste homem. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Aquele homem, por ser grato a Deus, aqui aquele homem ex-leproso samaritano, que voltou para agradecer, ele recebe a salvação, que é algo maior do que a cura. Olha o que Warren Wiersbe escreveu. Os 9 amigos dos samaritanos foram declarados cerimonialmente puros pelos sacerdotes. Mas o samaritano foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Não adianta eu ser declarado pelo sacerdote puro, que eu posso ficar doente de novo. Estou sujeito às mesmas paixões. Eu posso cair de novo, porque eu caía do homem, mesmo que o levantar seja do homem em Deus. Aleluias. Oh glória. Mas quando eu recebo a salvação em Jesus, é uma cura completa, é por dentro, é por fora, é para a eternidade. Se você hoje veio aqui hoje e precisa de um milagre, eu venho profetizar para você: o teu maior milagre está apontado na eternidade, irmão. Aleluia. Hoje você vai sair daqui com o seu milagre. Você que veio aqui sem fé, vai sair com fé como um grão de mostarda. E vai poder dizer: a moreira, raiz, vai sair hoje em nome de Jesus. Aquela raiz que estava impregnada no seu coração de ruindade, o pecado que estava tentando te assolar, mesmo você tendo sido batizado nas águas. Quantas vezes você quis parar por causa de fraqueza? Porque você teve um mensageiro de Satanás para te esbofetear. Assim como Paulo disse: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Orei ao Senhor acerca disso 3 vezes para que tirasse. Sabe o que o Senhor me respondeu? Disse Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Digo fraco, eu sou forte. Seja hoje fraquinho, mas esteja renovado pela graça de Deus. É nas tuas fraquezas que Ele aperfeiçoa o poder dEle. Sabe por que você é fraco? Você erra direto porque você não pode se vangloriar. Você não faz
Quem faz é Ele. Quem cura não é você, quem cura é Ele. Quem batiza com o Espírito Santo não é você, é Ele quem batiza com o Espírito Santo. E nesta noite vim como profeta de Deus profetizar na sua vida. O teu milagre está te aguardando por hora. Aleluia. 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 Posso chamar o ministério de louvor para me ajudar aqui? Enquanto vocês sobem, se preparam. Aquela música. O Espírito Santo está com vocês. Aleluia. Irmãos, um cachorro para ser treinado, ele precisa de receber gratidão. Você vê na televisão, vê no YouTube, um cachorro treinado, quando você fala, dá a patinha, ele dá a patinha, você tem que dar um biscoito de ração para ele. Porque se você não for grato a ele, pelo aprendizado dele, ele não aprende e não faz mais. Isso não é ser mercenário, isso é aprender com os animaizinhos. Eu criei uma gatinha, parece a gata Marie, e o nome dela é Marie, branquinha dos olhos azuis. Essa gatinha foi achada na rua, e o meu cunhado, juntamente com a minha esposa, achou essa gata, antes de eu casar, na rua, e foi cuidar. Quando a gente levou ela para nossa casa, gente, era carinho daqui, carinho para ali, sobe para cá, sobe para lá. Era o jeito daquele animalzinho agradecer, porque foi tirado das ruas. É uma forma que a gente pode aqui aprender como que um animal às vezes é mais grato do que um ser humano. Ou seja, quem cria cachorro, vê como o cachorro é grato quando você bota ração para ele. Ele balança o rabinho, ele sobe em você, ele quer te lamber. O gato também. Tem animal aqui ensinando gente racional a ser mais grato. Porque quando você é grato por algo que alguém fez a você, aquele alguém não vai querer ficar só nisso, ele vai te dar uma recompensa maior ainda. Agora imagine Jesus, que ele morreu lá na cruz, irmãos. Aleluia. Oh, meu irmão, para obtermos sucesso e a recompensa, precisamos, em primeiro lugar, clamar. Em segundo, receber a ordenança e obedecer. Em terceiro, assim nós alcançamos o milagre. Mas não para por aí. Em quarto, você precisa entender o valor da gratidão. Porque se depois que você receber o milagre, você for grato ao Senhor e aquela pessoa que te fez o favor, você vai receber uma recompensa maior. Então, se você hoje for grato, o maior milagre da Bíblia, Jesus morreu naquela cruz, 3 dias depois ele venceu a morte e ressuscitou para estar vivo para toda a eternidade. O maior milagre da Bíblia, irmãos, veio para poder dar acesso. O véu do templo se rasgou, já temos acesso diretamente a ele, e assim nós podemos receber a cura completa, a salvação. Seja curado hoje por dentro, seja curado hoje por fora. Jesus está curando aqui pessoas estéreis, Deus está fazendo eu falar aqui, que você que está tentando engravidar um tempão, você vai gerar. Seja grato, seja grato, seja grato, porque ele libera a salvação para você. Fique de pé comigo, levantando agora na unção, glorificando ao Senhor Jesus aí, aleluia. Tem gente precisando hoje de quebrar o orgulho. Tem gente hoje precisando de perdoar. Tem gente hoje precisando descer a casa do oleiro, ser quebrado e voltar a ser um vaso novo. O teu ministério parece que está trancado, mas Jesus quer renovar hoje a sua unção. Aleluias. Irmãos, vou abrir aqui um parênteses antes de orar. Eu tenho um mistério com o Senhor. Quando minha mão começa a dar choque, eu estou com a mão pegando um choque aqui. Eu não estou nem com o microfone, com fio para dizer que é choque elétrico, irmãos. E todas as vezes que o Senhor me fez sentir esse algo, é porque Ele quer curar. Aleluia. Você que está com problema aí na coluna, problema de coração, você que está aí
com de repente um câncer, esterilidade, você que tem uma doença, vem aqui na frente agora que eu estou abrindo um parênteses para orar por você. Deus quer curar esta hora. Você crê, irmão? Vem aqui que eu vou orar. Minha mão está pegando fogo, irmão. Senhor Deus e Pai, eu clamo agora, Senhor. O teu povo está clamando, Senhor. Tua palavra fala que aquele que clama, o Senhor ouvirá, Senhor. Deus, na tua autoridade eu vou conversar com essa enfermidade agora. E a tua igreja vai clamar comigo, Senhor. O Senhor me permite, porque a tua palavra fala que eu oraria, colocaria a mão nos enfermos e eles seriam curados. Eu quero ouvir testemunha aqui hoje, Senhor, agora, nesta hora, Senhor. Deus, me permite, Senhor, em nome de Jesus. A enfermidade, eu falo contigo agora em nome do Senhor Jesus. Você vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. Vai descendo agora um bálsamo de Gileade para curar as feridas deste que está enfermo agora. Essa doença não vai morar no teu templo, não vai morar na tua casa, não vai morar no teu corpo. Doença, eu te repreendo agora em nome de Jesus. A igreja diz: sai! De novo em nome de Jesus, sai! O Espírito Santo está curando agora. Jesus está curando. Ele colocou fé em você. Jesus está curando. Está curando. Ao término deste culto, ainda antes de terminar, vamos ouvir testemunha aqui de gente que foi curada, que estava sentindo dor e parou de doer porque foi curado em nome de Jesus. Eu falei, repito, tem uma irmã aqui que está orando, pedindo a Deus para engravidar. E o Senhor manda dizer que você vai engravidar, irmã. Quem sabe daqui a um ano eu volte e a gente dê esse testemunho do dia de hoje. A gente vai marcar a data. Olhe para mim, vocês aqui que vieram aqui na frente. Vocês que vieram aqui na frente, olha aí para mim. Os que estão aqui na frente, olhem para mim, por favor. Algum de vocês aqui estava sentindo uma dor vindo para cá para frente e sentiu um alívio? Pode testemunhar aqui? Levanta então a mão assim, irmão. Uma aqui foi curada, ó. Cadê? Mais alguém aqui foi curado? Aqui, mais uma aqui, ó. Mais alguém aqui foi curado? Levante mais alto aí pra gente ver. 3, 4, 5, 6. Mais alguém aqui foi curado? Recebeu agora? Oh, maravilha, mais um, ó. Recebeu a cura aí, sentiu um alívio? Sentiu também? Está sentindo um alívio agora? É pela fé. Recebeu a cura aqui? Alguém mais aqui recebeu, sentiu o alívio? Irmão, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, que Jesus curou agora. Irmãos, eu creio no Deus que eu sirvo. Você que ainda não sentiu nenhum alívio, até o final do culto vai sentir algo aí. O bálsamo de Gileade vai descer na vida de vocês aí, em nome de Jesus. Podem retornar para os seus assentos aí. Aleluia. Irmão, eu quero agora orar por você que nunca foi cristão, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. A luz está apagada, não vai dar vergonha não, irmão. Vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque quando você é grato, se entregando para Jesus, Ele te dá uma recompensa maior ainda, apontando para a eternidade. Tá vindo aqui um? Tá vindo um? Levanta a mão assim para... Um aceitou aqui agora, irmão. Você pode glorificar ao Senhor. Tem festa no céu e tem festa na terra também, maravilha. Mais um aqui, olha. Estou todo arrepiado com a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sei que tem mais gente aqui. Tá vindo mais uma? Não. Oh, maravilha, mais uma alma aqui para o Senhor. Vai receber uma recompensa maior do que tudo nessa vida que vocês não viram antes. A salvação de vocês. Tem mais uma?
Aleluia. Orebedacai avadassuri kiderebidacai. Maravilha. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Nicolas. Qual o seu nome? Alessandra. Vou orar aqui. Gabriel, Lucas e Alessandra. Nós vamos orar aqui pela vida, por essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a Alessandra, abençoe o Lucas, abençoe o Gabriel, Senhor. Eles hoje confessam em plenário que só o Senhor Jesus é o Senhor na vida deles. Chegou mais um aqui, irmãos. Gabriel também. 2 Gabriels aceitaram Jesus aqui, maravilha. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Eles estavam leprosos, receberam a cura e voltaram para agradecer. E estão aqui hoje recebendo, além da cura física, além da cura espiritual, estão recebendo o maior milagre que eles poderiam receber, que é a salvação para a vida eterna. Espírito Santo, trabalhe na vida deles e que eles saiam hoje daqui fortificados para a honra e glória de Deus Pai. Você pode aplaudir mais uma vez a eles? Meus parabéns pela decisão. Seja grato, Gabriel. Seja grato. A gratidão traz recompensa, Lucas. Seja grato. Alessandra, seja grata ao Senhor, porque Ele está cuidando de vocês.